Aleluia! Deus é bom. Salmo 92, versículo 1 e 2. Eu queria ler esse versículo com você antes de falar de tantas coisas boas que estão acontecendo. Boas notícias que você com certeza não vai ouvir na mídia. Por favor, Salmo 92, versículo 1 e 2. Se você quiser ler conosco. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Mais uma vez, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Esse é o Deus. Eu estou pilhado, gente. De sexta para sábado não dormi, de sábado para quase domingo também não dormi. E você pode perguntar, como é que você está aí de pé? É Jesus na veia. Jesus nos dá força. Jesus nos dá ânimo. Jesus nos dá alegria. Jesus nos dá prazer. Como pregou o pastor Moisés aqui, eu estou cheio de dopamina de Jesus na minha veia. A dopamina do mundo é ruim, né? A gente aprendeu na vigília aí com o pastor Moisés. Mas ter Jesus, gente, Ele é tudo. Ele é tudo. Amém? Então eu quero motivar você a não ficar preocupado com as coisas da vida, a não ficar olhando para esse mundo, porque ele jaz no maligno. Mas você se encher de Jesus, ter esse espírito de graça, viver em fé, crendo que tudo que acontece com você e comigo, Ele está no controle, Ele está guiando você. Você pode estar vivendo aí, como cantou Juliette, uma tempestade. Mas olha, na tempestade Ele está no teu barco. Você não está sozinho. Talvez você não esteja nem entendendo o porquê. E às vezes a gente, na nossa humanidade, a gente é muito questionador, né? A gente enxerga... Com a boa visão que eu tenho, eu acredito que eu consigo enxergar lá naquele muro amarelo lá, estou vendo a caixa de correio, o número, também estou vendo, se não me falha a memória, o número daquela casa lá, acho que é 99, vê se é isso mesmo. 99? É isso? É, André? 99, viu? Não estou de óculos, não estou de lente. 99 é o número daquela casa amarela. Mas depois a gente não enxerga mais. Nossa visão é limitada. Mas lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Senhor, Ele tem uma visão macro da minha e da sua existência. Salmo 139 diz que Ele tem o controle de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente é que Ele tem um conhecimento macro de tudo, do cosmo, da sua existência. Onipotente é que todo poder vem de Deus. Ele concedeu a nós a sua igreja. E debaixo dessa autoridade, você e eu, no nome dEle, temos a autoridade para fazer proezas. Então não fique preocupado, porque a preocupação é pertinente das coisas da alma.
da nossa humanidade. O salmista escreveu um salmo sobre isso, né? Por que se preocupas? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se preocupas? Mas aí rapidamente, por isso que eu amo na antiga aliança ler os salmos de Davi. E aí ele diz, né, que ele estava preocupado, mas ele sabia quem tinha colocado ele no trono. Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então, se a sua vida, se a minha vida está sendo guiada por Ele, todas as coisas, as que você acha que são boas ou não, na nova aliança ele diz através do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez a notícia que você recebeu essa semana não foi uma notícia muito legal. Talvez a sua conta bancária não esteja como você gostaria. A minha também não está. Talvez. Mas aí você precisa injetar na sua veia os princípios do reino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Cristo Jesus. E aí você vai reproduzindo o pensamento do reino. Marcos, mas a sua conta não está boa? E o que você diz? Eu digo Salmo primeiro, porque nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidades. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem jamais ficará sem a essência da árvore. E aí você precisa levar isso para a sua mente. Você precisa levar isso para o que a Bíblia chama de alma e descansar. E ler o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando chamei-o e gritei a Ele por socorro. Então o que a gente aprende? A gente aprende que é melhor estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo o Senhor. O Senhor está falando de uma forma tremenda. Primeiro louvor, ele falou o quê? Deus está contigo. Deus está conosco, afastando as trevas, revelando o reino inabalável, em nome de Jesus. O inimigo que já está derrotado. O nosso inimigo já está derrotado. O único que tem uma sentença decretada é o diabo e seus anjos. Ele já está sentenciado. Mas por que ele faz tanta coisa? Se o cara já está sentenciado, ele sabe para onde ele vai. Você acha que ele está feliz? O que ele quer? Levar a gente junto com ele. E aí ele monta o palco, né? As estratégias. Mas gente, de Gênesis a Apocalipse ele já está destruído. E quem vai estar reinando? Diga eu. Ixi. Acho que você não ouviu, vou perguntar de novo. Quem vai estar reinando? Isso, é você. É só você não se afastar de Jesus, porque Ele já declarou que você e eu estaremos reinando com Ele. Aqui na terra, Romanos 5,17, você já está reinando. Marcos, é mesmo? Pois é. Sabe o que acontece? É como se Deus tivesse dado a você já um carro automático. Eu gosto de tanto carro automático, eu gosto de carro. Gosto de Volvo. Gosto de... Agora tem uma Naval, né, bonita, né? Eu gosto de carrão.
Mas Marcos, seu carro, né? Mas eu gosto, né? Entre ter e ser, né? Gosto de carrão. Uma RAM, né? Pô, aquela RAM, já viu a RAM? Pois é, gosto da RAM. Mas, gente, é como se Deus tivesse dado uma RAM. Pronto, você já viu a RAM? De repente você ainda não viu, né? Mas vai lá e veja. Carrão. Mas você está com uma chave de uma DKV. Mas carro é esse? Nunca ouvi falar. Pois é, um carmanguinha. Estou falando esses porque talvez alguém tenha um Fusca, né? Que fica todo perfumado com o perfume do Fusca. Lembra qual é o perfume do Fusca? Gasolina. Todo bom motorista do Fusca sai perfumado. Quem já teve Fusca aqui? Sai perfumado. Com o quê? Você pode tomar um banho. Chegou na igreja, todo mundo diz: está cheirando gasolina, irmão. O Fusca, ele tem essa tradição de deixar você com um perfume maior, que é o perfume da gasolina. É como se a gente tivesse uma RAM, gente. Mas a gente está andando de DKV. Ou aquele carro da manivela, lembra? Que a gente vê as novelas épicas para andar e... Aí anda... Aí acelera, dá quanto? 30, 40, né? Se chegar no máximo vai dar 60. Os da manivela, né? Uma bicicleta acho que hoje anda mais do que esse carro. É assim a vida de muitos crentes. Está com uma RAM, mas está andando com um carro de manivela. Jesus disse o que para a gente? Eis que eu vos dei poder. Você já imaginou o power de Jesus na sua mão, gente? Na minha mão? Na nossa boca? Jesus mente? Nunca mentiu. Mas você está cheio de poder. Usa? Aí eu não sei. Alguém já respondeu, né? Não. Eu espero que você use. Porque esse poder está aí. Não, vou chamar os pastores, vou chamar o pastor Luiz para ir lá me visitar. Para quê? Ele pode até ir. Mas caramba, você tem que ter autoridade e pegar o óleo e ungir os seus filhos e falar: eu sou o filho de Deus, eu não preciso que um pastor venha aqui à minha casa, eu vou impor as mãos e orar e repreender esse demônio de enfermidade em nome de Jesus. Mas aí sabe o que acontece? Quem tem o carro a manivela faz. Pô, Luiz está todo domingo orando 8 horas lá na igreja. Luiz deve ler mais a Bíblia do que eu. Luiz é mais crente do que eu. Quando não é, tá? Todos nós somos crentes no mesmo patamar. Porque o sangue está sobre o Luiz, está sobre você, está sobre mim, está sobre todos nós. Mas aí o que a gente que tem a RAM, a gente faz? Eu prefiro andar na fé do outro. Eu prefiro. E aí a gente vive de escolhas. Quando na verdade, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Nossa, a gente cantou isso na canção de uma dos 8 ou 9 CDs da Vigília de Bento Ribeiro. Mas a gente acha mais fácil viver a fé do outro. Você acha que Luiz tem demandas? Tem crises? Tem problemas? Tem. Como você.
Mas eu acredito que em todas as visitas que ele faz na sua casa, ele nunca chegou para contar os problemas dele. Porque esse não é o papel dele. Porque ele crê no Deus que ele está indo na sua casa te visitar. Estou usando o Luiz hoje como exemplo. É importante a gente ter esse ministério na nossa igreja? Sim, meu pai fazia esse ministério, por isso que eu trouxe esse ministério para essa igreja. Porque eu sei que muita gente está hospitalizada, muita gente está enfermo, muita gente está acamado, muita gente está numa situação que necessário é a igreja ir e levar o apoio espiritual. Mas a gente não pode viver nessa pegada, porque senão a gente não vive a realidade do reino. O que você e eu somos hoje no reino? Não é essa mensagem, olha só. Já foram lá 15 minutos. Eu pedi para fazer uma outra coisa aí, os meninos devem estar assim, pastor esqueceu. Não esqueceu não. Disse para você que eu estou pilhado, né? Então começa assim, um bocado de coisa. Eu estava falando o que mesmo? Viu? Então que você não fique preocupado com os porquês. Os porquês sempre vão estar sendo administrados na minha mente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu preciso entender que aquele que me criou, e diz na sua palavra que quando eu era ainda informe, no útero de Iracema, minha mãe, ele já sabia de toda a minha existência, como sabe da sua. Então eu vou me preocupar? Já me preocupei. E eu sinto, gente, porque o que eu falo eu vivi. Eu como crente, eu não tinha essa mentalidade, né, amor? Eu vivi muito perrengue como crente. Só que quando os meus olhos abriram, sabe aquela música que o Kila, acho que é Kila que canta, né? Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ver. É o Kila? Nem sei. Mas eu ouvi o Kila cantando. Hã? É o Kila, né? Quando os meus olhos abriram, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi na igreja, quanto tempo eu perdi lendo a Bíblia, li 1, 2, 3, perdi quanto tempo já li a Bíblia. Por que eu perdi tanto tempo? E às vezes a gente está assim, gente. Mas quando a gente entende quem é Jesus, o que a obra da cruz fez por nós, quem é o Espírito Santo e o que Ele quer realizar através de nós, a gente entende que o nosso casamento é para glorificar a Deus. A gente entende que os nossos filhos são herança dadas por Deus e nós temos que cuidar deles como uma joia rara. A gente entende que mesmo tendo uma família, sonhando ter uma vida legal, a gente entende que tudo isso é secundário, quando a primazia é ter Deus no centro da nossa vida. Porque se Deus está me encharcando da sua glória, eu vou conseguir amar ou tentar amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Eu vou ser um pai melhor. Se sou dono de um negócio, eu vou ser um patrão melhor. Se sou um funcionário de uma empresa, eu vou ser um funcionário melhor.
porque em tudo que eu for estar envolvido, eu não vou estar preocupado com dinheiro, com a esposa, com os filhos. Eu vou estar preocupado se eu estou agradando aquele que me colocou naquela posição de honra, de ser um marido, de ser um pai, de ser um empregado daquela empresa, de ser um dono de um negócio. E se eu estou agradando a ele, e eu estou fazendo para ele, não para o meu patrão. Por isso que eu faço na vista ou fora dela. Não para minha esposa, se eu estou a honrando, venerando, amando, porque o que eu faço para ela, eu faço para Deus. Bom, gente, você viu aí o vídeo? Deixa eu voltar aqui Você viu o vídeo do pastor, do evangelista Davi? Eu fui criado nesses lugares assim. E isso é real, tá, gente? Cura divina é real. Eu vi muita gente sair de cadeira de roda, gente de bengala, gente paralítico andar. Não tínhamos essa tecnologia que temos hoje, essas igrejas lindas. Glória a Deus por isso. E ele vai estar aqui. Então, se você conhece alguém enfermo, traga. Se você conhece uma pessoa não crente, traga. Porque a gente precisa parar de evangelizar crente. Você pode falar isso aí para 2 pessoas, só agora, tá? Fala para ele assim, ó. Para. Ele não ouviu, fala de novo. Para de evangelizar crente. E convidar crente para vir na tua igreja. Ele está na igreja dele, deixa ele lá. Ele tem um pastor, ele tem uma igreja. Agora a gente precisa convidar quem não tem Jesus, quem não tem essa fé que você tem. Então olha, convida suas amigas que estão indo lá para o SUS, que estão no Hospital do Câncer. Pastor, cara, vamos encher isso aqui. A gente vai alugar cadeira, vai botar cadeira. Como é que vai ficar? Não sei, né? Vai depender de você. Quem gera ovelha? Fala, eu. Você não é ovelha, né? Ovelha é uma linguagem figurada. Quem gera ovelha? Não ouvi você. Quem gera ovelha? Eu. Você. Essa igreja é boa para você? Não ouvi você. Essa igreja é boa para você? Você se sente alimentado aqui? Então por que você não está gerando outra pessoa como você? Para que esse encontro seja um mover sobrenatural de Deus, é você que vai trazer os enfermos. Sou eu. Ele vai estar aqui. É uma oportunidade. A gente conseguiu a agenda com ele. Pessoa, gente boa, finíssima. Vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E você vai ver a simplicidade. O que eu admirei nele foi a simplicidade. Ele toda hora diz, não sou eu, gente. É Jesus. Eu não faço nada. É Jesus. Ok? Dia 7, 18h30. Por favor, não vamos marcar banco, tá? Poltrona. Venha cedo, porque a gente está esperando muita gente. Ok? E hoje, a gente vai ter o culto da família. Sua família está indo bem? Misericórdia. Sua família está indo bem? Amém. A minha está indo ótimo. É perfeita? Não. Pode ficar melhor? Quem tem que melhorar? Eu, você. Não é o seu marido, não é a sua mulher, ela não está aqui. Mas é você que tem que melhorar. Melhorar com que padrão? Padrão do Novo Testamento, da Nova Aliança. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Teu casamento está ruim por quê?
Porque você está errando. É assim. Está errando por quê? Porque não está lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia e não está funcionando. Por quê? Porque você não está aplicando ela. Eu não estou aplicando ela. O Evangelho é simples. Muito simples. É só a gente seguir. Jesus falou o que para os discípulos? Vem e... Primeira lição que a gente deu aqui no início do ano. Venham e sigam-me. Só isso. Eu vou seguir. Seguiam a Jesus quando o mestre então falou aos pobres. Era do coral, né? Tem muitos anos que eu cantei no coral. Esqueci a música. Mas era isso que os discípulos faziam. Só seguir. Segue Jesus. O que Jesus fez? Hoje o nosso tema, cadê o tema aí? O discípulo de Jesus vive a santidade. Marcos, esse negócio santo. Santo não é os quadros, né? Não, santo é você. Você pode dizer isso comigo? Santo sou eu. Mais uma vez, para você internalizar isso. Santo sou eu. É você. E a gente pediu alguns versículos lá para projetar. E antes da gente ler a palavra de Deus, pode projetar só os da nova aliança, por favor. A sequência aí fica a teu critério. Se você quiser ler com a gente, olha o que diz 1 de Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Perguntas? Sim ou não? Nenhuma, né? O texto está respondendo. Interpretação simples. Próximo. Obrigado. João 17, Jesus falando na oração sacerdotal para os seus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu fosse você, eu pegava essa chave. Isso é uma chave. Quem é a verdade? Não ouvi você. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Não estou ouvindo você. Quem é a verdade? Isso precisa levar para a cacholinha. E a verdade de Jesus você vai achar onde? Na palavra. E aí, na nova aliança, diga, eu sou crente da nova aliança. A velha aliança é para um povo. Não ouvi você, é para um povo. O judeu. Tudo que está lá vai acontecer na vida deles. Você e eu somos da onde? Da nova aliança. A nova aliança começa aonde? Aí não. Tudo bem, a gente segue Jesus. Mas a nova aliança, de fato, ela começa em Atos. Porque até a morte de Jesus, Jesus estava cumprindo o quê? Não ouvi você. Jesus estava cumprindo o quê? A lei. Então você vai ver muitas coisas ali nos evangelhos que Jesus está cumprindo a antiga aliança. Perguntas? Se tiver depois, prmlourenco@hotmail, pode me perguntar. Não fica depois na conversa de bastidor não, sabe? Porque conversa de bastidor, às vezes você vai perguntar para alguém que vai te falar tudo errado, e aí você vai ficar mais confuso ainda. Por isso que a gente convida você a fazer o Som Nova Vida, para você entender o que é ser um crente da nova aliança. Mas a gente não segue a Jesus, seguimos a Jesus. Ele apontou ali naqueles 3 evangelhos, e em João, que é o evangelho da igreja, uma direção.
para aqueles que implantaram a igreja, que ele já tinha implantado no mundo espiritual. Eu sou a pedra angular, e sobre a pedra pequena, que são vocês, discípulos, eu edificarei a minha igreja. No texto tem a pedra e tem a pedra. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Você é igreja? Não estou falando de denominação. Você é igreja? Somos a igreja. Então as portas do inferno jamais alcançarão você. Você está sobre a pedra que é Jesus. Sua casa está numa base que é Jesus. Mas quando a igreja foi fundada, de fato e de verdade? Cadê os alunos da Avanço? Quantos alunos da Avanço temos aqui? Não, levanta a mão. Eu só quero só que você me responda. Aonde a igreja foi fundada? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder, mas recebereis poder. Estou dando a dica, hein? Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até aos confins da terra. Por isso que chegou aqui em Bangu. Nós somos os confins da terra. Nem existia Bangu quando saiu essa profecia. Aonde está isso? Em Atos. Diga Atos. Ali a igreja foi fundada. O Espírito Santo agora é quem guia a igreja. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus, que está dentro de você agora. Mas ele já tinha apontado esse Espírito em João 14, 15 e 16. Eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, mas depois de mim virá o Consolador, o Espírito de graça. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele apontou ou não apontou? Está lá em João. Mas para que esse Espírito viesse, o que era necessário? Ele ascender ao céu. Eu vou para o Pai. Mas se eu não for, entende? E aí qual é o padrão daquilo que você e eu precisamos viver, gente? Atos é quem você e eu somos. Aonde está o nosso padrão de conduta? Olha só como Deus é tão inteligente. Deus sabia que o crente atualizado, contemporâneo, contextualizado do século 21 estaria como hoje, né? Com a mente muito ocupada, cheio de coisas. E aí Deus compactou. Pastor Moisés falou aqui que os filmes agora têm menos de 1 hora, né? As séries, 40 minutos, 30 minutos, porque o ser humano está como? Está vendo televisão, vendo celular, está vendo televisão, vendo... Não é assim? Sou só eu? Né? E aí o que os caras estão fazendo? Pô, se eu só tenho 30 minutos no marco, eu vou botar uma coisa simples. Aí bota a série. E o que acontece depois de 30 minutos? Quem vê série aqui, gente? Tem crente aqui? Diga amém. Você vê série? Você vê televisão? Você é gente, tá? E aí o que você faz? Você vê o outro. Por que você vê o outro? Porque no finalzinho dos 25 minutos, os caras criam uma situação que você fica tão assim, né? A dopamina vai entrando, você vai ficando... Caramba, eu tenho que saber o que vai acontecer. É assim mesmo, né? Pois é. Você acredita que eu já maratonei, Vini, a noite inteira, uma série? Uma noite inteira, gente. Eu falava para minha esposa, não dá para ir dormir, não dá. Está muito bom esse negócio. Você já maratonou? Não tem vergonha não, gente. A gente é crente.
E aí o cara faz a série de quantos minutos? 25, 30 minutos. E você fica quantas horas? Sabe Deus, né? Você entendeu? Jesus sabia disso. Aí o que ele faz? Ele faz as cartas. Gente, as cartas é compacta. Romanos, acho que é 13 ou 16 capítulos. Acho que é uma das maiores. Hebreus, 13 ou 16 capítulos, é uma das maiores. Mas a maioria é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 João, 1, 2, 3, 4, 5. 2 João, 1, acho que é 1 ou 2, sei lá. 3 João, uma página. Por quê? Porque Deus sabia que você tem uma vida muito agitada. Aí botou tudo compacto lá, streaming bíblico para você. A próxima. Ih, não estou esquecendo desse relógio não, hein? Amados, uma vez que temos essas promessas, o que você tem? Eu vou compactar essa palavra em uma outra. Você tem uma palavra dada por Jesus. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que você e eu temos que fazer? Purificarmos-nos do corpo. Isso aí é disciplina. Você come tudo que você gosta? Sim ou não? Eu também não. Isso é uma disciplina. A purificação é uma disciplina. E o que te contamina? O que eu vou saber o que me contamina? Aonde está escrito o que me contamina como filho de Deus? Aonde vai estar escrito? Nas epístolas ou cartas. Lá fala sobre ética, lá fala sobre conduta do marido, lá fala sobre a conduta do trabalhador, lá fala sobre a conduta do filho de Deus, lá fala sobre a conduta do pastor, da conduta do evangelista, da conduta do membro, da conduta, ética cristã. Toda empresa tem ética. Quando você entra numa empresa, ela te dá lá o manualzinho dela, né, das éticas, dos valores, de toda a dinâmica, missão, visão, valores, né? Pois é, para que você siga aquele padrão. É o padrão do cristão. Então tá aí, ó. Purifique-se de tudo que contamina o teu corpo. Marcos, então o que acontece no meu corpo pode contaminar a minha alma e o meu espírito? Fechou. Começa a comer só hambúrguer. Teu corpo vai ficar como? Tem um vídeo, né? Na internet do cara que comeu só hambúrguer. O corpo dele deu uma inchadinha, porque ele era maçudo lá. Mas o problema todo estava no corpo somente? Estava no que ele não estava vendo, né? Nas veias, nas coisas. Então, ó, o que você bota nesse corpo aqui também contamina. O que você vê, o que você ouve, o que você fala. Pode contaminar. Contaminar quem, Marcos? O seu verdadeiro ser, o espírito. Porque se seu espírito está fraco, se o meu espírito está fraco, o diabo vai fazer a festa. Por isso que tem crente viciado em pornografia. Por isso que tem crente viciado em olhar para a mulher dos outros. Por isso que tem crente que é caloteiro. Por quê? Porque está contaminando o corpo. E aí contaminou o corpo, a alma recebeu a contaminação, o espírito está fraco. Simples assim. Mas se a gente inverte o processo, a gente vai viver em santidade. Próximo. Busquem a paz. Buscar é o quê? Procurar. Eu estou procurando a paz. Aonde está a paz? E para eu procurar a paz, eu tenho que me mover, eu tenho que, eu tenho que ter uma atitude, porque o meu foco é paz.
não é contenda. Eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para somar. Eu não estou para dividir com o André, eu estou para somar com o André, meu bispo, meus colegas. Eu não estou aqui para questionar aquilo que Deus está usando o André para fazer, porque se eu estou aliançado com o André, eu preciso seguir em paz com o André. Porque senão um reino dividido não subsiste. Aí fica a igreja, por isso tem tanta igreja hoje. Tanto homem que achou que era melhor do que o outro. Busquem a paz com todos. Ih, Marco, até comeu aquele Abner, né? Aquele Abner não, Abner é gente boa. Acho que Abner não tem nenhum inimigo, né? Tu é sim um cara gente boa, tá sempre rindo. Você me lembra a minha sobrinha Mariana, tudo de boa. Agora já tem outros irmãos aqui, se eu for falar, sei que ele vai levar para o coração, né? Mas busque a paz com todos, até aquele que você não gosta. Até aquele. Pois é. Porque, gente, no céu não vai dar para não ter uma portinha aqui e eu não gosto do Ivier. No céu, Jesus, Ivier para lá, eu para cá. Não vai ter. Tanto é que se eu tenho alguma coisa com o Ivier, a coisa que mais importa para um homem, e você pode dizer até que não, homem, mas a Bíblia diz isso, dinheiro, e é o último a se converter na vida de um homem, é o dinheiro, porque o dinheiro é um rei, é um demônio chamado Mamon. Jesus apontando, falou assim, se você tiver alguma coisa contra o Ivier, Marcos, quando você estiver aqui, trazendo a sua semente para o Luiz ou para um pastor, você vai antes, não posso entregar para o Luiz. Ivier, mano, eu estava pilhado, falei o que não devia para você, você não merecia ouvir aquilo, mas eu falei, não dá para voltar mais, foi? Você pode me perdoar em nome de Jesus? Obrigado, tá? Aí eu pego a semente e vou levar para o Luiz. Marcos, se eu estou assim com meu marido, a minha semente é recebida? Não. Eu estou assim com o irmão do coral, a minha semente é recebida? Não. Mas eu estou dando dinheiro para a igreja? Para a igreja. Para Deus, não. Dizimando, você está dizimando na igreja. Dizimando para Deus, não. Por isso que você tem a sentença ainda na sua vida. Porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E isso não é Antigo Testamento, tá, gente? Isso é Novo Testamento. O próximo versículo. A gente está na pregação, estamos caminhando, né? Mas fique tranquilo, acho que ela não vai sair hoje toda não, hein? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a... Gente, eu já disse isso, eu me arrependo. Eu já disse várias vezes aqui para o pastor Renato e para o Irã, que tem hora que eu não gosto de contratar crente. Misericórdia, pastor, o senhor já falou isso? Falei, gente. Mas deveria ser isso que, essa minha palavra, ela deveria ser dita da minha boca, sim ou não? Não. O melhor profissional tinha que ser o quê? Os crentes. Você já disse isso também, que você teve um problema com um crente? Só eu? Só eu? Mas não é triste a gente ter essa referência? Emprestei dinheiro para o irmão, ele pagou? Não. Fiz um negócio com o irmão, ele disse que me cobraria X e aí ele está me cobrando Y. Isso é legal? Não. Era para ter litígio entre crentes, sim ou não? Não. Mas
Marcos, e se você ficou no prejuízo? Aqui eu já fiquei no prejuízo, em casa eu já fiquei no prejuízo. Eu falo para esses abençoados: vá com Deus e não me aparece mais. Não peço dinheiro de volta, não vou para a justiça. Porque, gente, crente não tem que ter litígio contra crente, gente. Se a gente vai julgar o mundo, como é que crente tem litígio contra crente? Olha que doideira. Não é o que diz a Bíblia? Você e eu vamos julgar os anjos, o mundo. Mas aí tem coisas que acontecem na igreja. Aqui já aconteceu. Vou te contar um babado forte. Fala para o irmão assim, ó: pastor vai te contar um babado forte. Aqui aconteceu. Os dois já não estão mais aqui. Fizeram sociedade. Fizeram. Acho que era na área da construção civil. Aí eu olhei para os dois e falei: que pastor tem um filtro. Fala para o teu irmão assim: o pastor tem um filtro. Era água e óleo, sabe? Água e óleo se mistura? Não. E eles lá, né? Pastor, ora por nós, ora pela empresa. Eu: sim, senhor, irmão, vamos orar. Orar faz mal, gente? Vai que Deus resolve, né? Misturar água e óleo, né? Deus abençoa aqui a formação da empresa dos meus irmãos. O que você acha que aconteceu? Conta, pastor, fala. Conta, pastor, conta. Pois é. Segundo negócio que eles fecharam, gente, o balacobaco veio estourar no meu gabinete. Eu falei: o que eu tenho a ver com isso? Eu tinha alguma coisa a ver com o negócio? Não. Mas foi ser resolvido lá. Eu falei: meus irmãos, tenham paz. Parem com isso. Vocês são filhos de Deus. Mas o negócio já não estava apontando. Estava. As amizades, as pontas. Aponta. Aí você vê uns irmãos chegando nos terrenos meios assim, né? Que Deus está trabalhando ainda. E você fala: Conclusão, gente. Os dois não quiseram ouvir. Levaram para o coração. E foram embora. Que aí a culpa foi de quem? Da igreja, do pastor. Tem que ter um culpado. O culpado foi o pastor Marcos, que não resolveu o problema. Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Então, gente, é o casaco? Toma o casaco, meu irmão. É a blusa? Toma a blusa, vai, leva. Quero paz. Quero paz. Já dei tanto de entrada. Não, perde, irmão, perde, porque senão você vai dar 5 vezes mais. E no final tu ainda vai ficar com problema, hein? Vai pela voz da experiência. Próximo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Ali está sexual. Porque naquela época, como sempre, 3 coisas sempre envolvem, principalmente a sociedade era muito machista, tá? Então o homem, a cobiça dos olhos, a soberba, a avareza, essa coisa toda. E aí, a imoralidade é o pecado. Havia uma forte tendência pelo pecado, porque havia muita apelação, como hoje ainda há, para a área da imoralidade sexual. E o homem é um bicho bobo. Os homens podem dizer isso comigo? Eu sou um bicho bobo. Não ouvi você, homem. Eu sou um bicho bobo. A gente é um bicho bobo. A gente é preso muito pelo que vemos. Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor para botar colírio nos nossos olhos.
abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o que está por trás daquilo que a gente está vendo. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, aquele desejo, sabe? Eu sempre quis ter esse tupete. Eu brinco com ele, né? Mas ele sabe que eu estou brincando. Mas isso é cobiça. Não queria ter a casa do meu irmão. Fui visitar a irmã Maria. Aquela geladeira, quando ela abriu assim, aquela americana que faz assim. E ela nem abriu para pegar água, ela pegou a água aqui embaixo. Já viu aquelas geladeiras americanas, né? Aquelas coisas assim, monstruosas. Aí você foi lá e falou, eu sempre quis ter essa geladeira. Aí o que você faz? Se endivida. Mas na próximo chá com a Dona Maria, você tem o que na sua casa? A mesma geladeira, ou melhor do que a da irmã Maria. Não tenha essa atitude, porque essa atitude é uma cobiça, é do capeta, para destruir a sua fonte de renda. Com certeza a pessoa que faz isso vai se endividar, gente. Pois essas coisas não... Você pode ler isso comigo? Essas coisas não são próprias para os santos. E aí o que você tem que dizer? Se eu tenho que comer, se eu tenho que beber, se eu tenho saúde, se eu tenho paz, se eu tenho 2 pernas para trabalhar, 2 mãos, se eu tenho disposição para ir buscar o meu pão todos os dias, eu vou dar graças a Deus. Aí eu vou fazer como Paulo. Eu aprendi a ter e a não ter. Eu aprendi. A vida é um aprendizado, gente. Pois essas coisas, vamos repetir isso? Pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, se aparecer aquela sementinha, o cronque do mal, tem um cronque, a gente tem um cronque do bem, mas de vez em quando o cronque do mal aqui, ele quer soprar, né? No ouvidinho da gente. Desculpa, o que é o cronque, Marcos? Né? Falei para você, às vezes vem umas coisas meio doidas na minha cabeça, né? Quem é pai aqui vai lembrar, tinha um desenhozinho da Disney, né? Que o personagem principal, ele tinha um cronque do bem e ele tinha um cronque do mal, que de vez em quando soprava coisas boas e não tão boas no seu ouvidinho. Então não deixa o cronque do mal soprar. Quem são esses, Marco? Aquelas vozes, aquelas coisas que às vezes vêm, né? Você está no Facebook lá daqui a pouco, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Você vai ser impulsionado a ganhar muito dinheiro, a fazer isso. Você vai clicar sim ou não? Depende. Depende como está o seu nível espiritual. Porque se o cara for muito convincente e eles são, você vai clicar. E quando você clicar, o que ele vai fazer? Tirar o pouco que você tem. Que nada do que ele te oferece é de graça. Ele quer tirar o pouco que você tem. Ou te endividar no cartão de crédito em 12 vezes. Nem nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias de Deus. Acabou ou tem mais um? Tem mais um. Essa é a hora que a gente está agora, né? 11h40. Romanos. Eu gosto desse Romanos. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Para aí, Marcos, meu corpo é sacrifício vivo? É. Então a roupa que eu boto, o que eu coloco também reflete a glória de Deus?
O que eu posto na internet, através do meu corpo, reflete a glória de Deus? Sim. Um dia desse eu estava ouvindo um depoimento de Fernanda Brum. Ela disse: o meu corpo é do meu marido. Achei lindo aquilo que ela falou. Aí a entrevistadora falou: você nunca vi no seu Instagram uma foto sua assim? Ela falou: nem vai ver. Eu sou do meu marido. Eu amei aquilo, gente. Porque o nosso corpo é um sacrifício vivo. E mais, santo e agradável para Deus. Marcos, eu tenho a roupa da igreja. Eu venho aqui, ó, bonitinho, tá? Mas eu tenho a roupa também que eu... Sabe como é que é, né? Eu preciso ir para o trabalho. As meninas estão se vestindo assim. Os meninos estão se vestindo assim lá no trabalho. Então na igreja eu venho assim. Mas no trabalho, sabe como é que é? Eu falo daquele jeito. Eu tenho aquela postura. Eu visto isso. Eu negocio assim também. Porque se eu não negociar assim, sabe como é que é, né? Pô. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pergunto eu a você. Olha, é muito bom a gente sempre perguntar para a gente. Agora eu vou perguntar para mim. E eu repasso essa pergunta para você. Se eu tenho uma roupa para a igreja e uma roupa para os outros lugares, como é que está Deus nessa parada? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem o que de nós? A Bíblia diz, vou relembrar você, que o Espírito Santo tem ciúme de você. E não é aquele ciúme possessivo, essa coisa maluca que a gente está vendo hoje aí não, tá? De mulher matando o marido, cortando o marido para cá, cortando o marido para cá, jogando água quente em tudo quanto é lugar até lá, né? E vice-versa, marido, né, fazendo atrocidades com sexo frágil com a mulher. Não é essa apelação, essa coisa do capeta não, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, estou só dando um adendo para você entender. Mas a gente precisa entender o ciúme que o Espírito Santo tem por nós. Chama-se, na Bíblia, é porque traduziram mal, zelo. Fala para o teu irmão assim, ó, aquele que está dentro de você, só agora, tá? Não, já é a segunda, né? Fala para ele assim, ó, aquele que está dentro de você tem zelo por você. Ele sabe que você é uma princesa. Ele sabe que você é um príncipe. Ele sabe quem você é. Então ele tem zelo por você. Zelo. E se eu estou no corpo, na alma e no espírito agradando a Deus, isso se torna um culto racional. Uau! Marcos, o culto não vai acabar aqui agora não? Ele continua. Quando você for para a mesa agora, com o seu marido, com a sua família. Ele continua quando você vai trabalhar. Ele continua quando você está no futebol. Ele continua quando você está na praia. Ele continua quando você está torcendo pelo seu time. Ele continua quando você está namorando. Ele continua quando você está com a sua família. Ele continua quando você está viajando. O culto racional, ele continua todos os dias na minha vida, porque a minha vida é um culto para Deus. E eu não dou o meu culto para Deus aqui na igreja. Eu dou o meu culto para Deus aonde eu estou. Acabou? Acabou. E aí a gente vai ter que dar um break, né? A gente vai almoçar. Meu estômago com certeza já está roncando, o seu imagino. A gente vai continuar falando para você sobre esse assunto. Mas você entendeu? Pega essas referências aí, anote. Tem texto autoexplicativo. A Bíblia na linguagem de hoje então é maravilhosa. Não tem como ter uma interpretação dúbia.
Você vai ler e vai interpretar tranquilamente. E aí, gente, o que a gente precisa? A verdade, e quem eu desejo ser. O que eu preciso fazer para que esse dedinho pare de ficar oscilando, né? Joinha, meio joinha. Eu preciso pegar essa verdade, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Marcos, e quando vier aquela ira, você vai falar: irai-vos, mas não pequeis. Aí você vai, Andrezinho pregou isso aqui, sobre um negocinho que tem aqui no cérebro. 10 segundos, é só você contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí rapidamente sua mente volta de novo ao: isso é certo, isso não é certo. Tem um espaço, né? É o seu pensamento: vou fazer o que é certo ou o que não é certo? Aí Jesus na veia, Espírito Santo vai falar para você assim, ó: é melhor perder, é melhor dar, é melhor abrir mão, é melhor tirar a túnica, é melhor. Aí você fala: Espírito Santo, que bom que você falou comigo, vou fazer isso. Aí você perde aqui, daqui a pouco lá na frente você ganha 2 vezes mais. Sério, Marcos, né? Pode fazer o teste. Vai vir a vontade, vai vir a tentação. A tentação vem sobre o crente? Vem. Tentado, não ceda. Ceder é que é pecar. Mas pastor, passou aquela situação ali, passou aquilo ali, passou, eu vi, isso, aquilo, meus olhos, pum. Você consegue parar isso que os seus olhos fizeram? Não. Mas você consegue fazer isso aqui, ó. Eu não vou ficar fixo naquilo que os meus olhos tentaram me cegar. Eu vou rapidamente contar de 1 a 10 e falar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, não deixa esse pensamento entrar na minha mente, essa tentação entrar na minha mente. Veio essa vontade. Tô duro, Jesus. Gente, é sempre assim. Eu lembro, essa é para fechar, tá? Eu conto aqui a minha vida, gente, para você. Eu lembro que teve uma vez que eu estava duro igual um coco, mauzão. Aí meu gerente chegou assim para mim, ó. Meu nome de guerra era Lourenço. Lourenço, você conhece aquela caixa lá, né? Falei: conheço, chefe. Pois é, aquela lá a gente administra. Falei: sim, senhor. Então sabe como é que é? Essa agência aqui eu administro com você. Falei: sim, senhor, chefe. O senhor é o chefe. Não, mas olha só, para a gente caminhar bem, você também pode administrar, e a gente vai fazer uma parceria. Eu sei que você tem 2 filhos, sei que você está pagando prestação de financiamento, sei que você, sabe aquela conversinha boa assim, sabe? Sei que você vem de trem lotado para a igreja, você não consegue vir de carro, né? Não dá gasolina cara, seu salário, salário sempre foi, né? Então, vamos administrar juntos. É só fazer com moderação. Pode pegar aí hoje, aí, quanto você quiser. Gente, sabe quanto eu tinha na minha carteira? O dinheiro para voltar.
para casa. Aí aquela vozinha do Cronquimal. Aí, ó, tá vendo? Ó, Deus te abençoando aí, ó. Deus é bom, rapaz. Ainda mete Deus na parada, gente. Aí eu falei para ele assim: obrigado, chefe. O que o senhor precisar, estou aqui para obedecer dentro de uma legalidade o senhor. Mas graças a Deus, Deus tem suprido as minhas necessidades em Cristo Jesus. O senhor sabe, eu sou cristão, né? Então graças a Deus, Deus tem sido fiel comigo. Mas muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Voltei para fazer as minhas atividades. E o que Deus faz, Marcos? Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Você pode falar isso bem alto. O meu Deus me surpreende. Ele não deixa faltar a gente. Não deixa. Acontece sempre um milagre. Porque Deus cuida de nós. Aí você vai cantar aquela música do Marquinhos Gomes. Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé. Cante ainda, ficando de pé. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas olha, a santidade é possível. Não se cobre de mais nem de menos. Não se conforme, não aceite quem tu és hoje. Mas não crucifique quem você é hoje. Para que você possa ser quem Deus sonhou amanhã. E para que você e eu sejamos aquilo que Deus sonhou para nós amanhã, eu preciso depender dEle. Eu preciso me lançar nos braços dEle. Eu preciso crer em todas as suas promessas e o que Ele escreveu nas suas cartas. Deus vai agir segundo a sua oração. Deus vai agir na sua vida segundo aquilo que você propor no seu coração. Eu vou dizer o que está no meu coração, gente. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Porque Deus se movimenta todo dia. Deus não é estático. Deus se manifesta. Deus fala. Deus ri. Deus brinca. Deus é Deus. Então eu quero mais disso. E aí eu abro mão dos meus conceitos, abro mão dos meus valores, abro mão de quem eu acho que eu sou, abro mão dos meus conhecimentos, abro mão de tudo por Ele, para que Ele possa ter a primazia, porque Ele só vai agir se você e eu nos rendermos a Ele. Ore comigo. Senhor Jesus, a sua palavra é verdade, ela é vida, ela é o meu GPS. Eu quero nesta manhã
pedir ao Senhor que eu tenha fome, que eu tenha desejo, que eu ame viver a sua palavra, porque a sua palavra é você, e você dentro de mim vai administrar tudo que diz respeito à minha vida, minhas emoções, meus negócios, meus sentimentos, tudo. Portanto, Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro mão de tudo que eu era, para ser tudo que o Senhor sonhou para mim. Eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha mente a Ti, eu entrego-me por completo a Ti, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se a sua oração foi sincera, se você falou com Ele com uma total entrega, não tenha dúvida, quando você passar por aquelas portas, você e eu vamos ser aprovados. Vou repetir, como diz o pastor Márcio: você e eu seremos... Marcos, tem pegadinha aí, né? É, tem. Porque você, para ser aprovado, o que você vai ter que fazer? Ser provado. É mesmo? É. E aí, quando a caixa do Guanabara der a você R$100, você deu 50, você vai dizer para ela: que isso, menina? Quando o padeiro der para você 10 pães, você comprou 5, você vai falar assim: fala sério, garoto, comprei 5. Ou qualquer outra coisa. Eu estou falando um exemplo assim bem né, para você entender. Mas qualquer outra coisa. E aí você vai dizer: eu sou de Deus, meu coração é da minha esposa, meus olhos são só para ela, eu sou pai de 2 filhos lindos, eu não vou abrir mão de toda a história que eu tenho com a minha esposa. Ela é a mulher da minha juventude e será a mulher que talvez vai me sepultar, segundo a tradição humana, né? Homem vai na frente, e eu quero ir até o fim ao lado dela, porque aquele que uniu é aquele que permanece até o final. Talvez seja outra coisa que você tenha como objetivo, não importa, mas na provação, entenda que o desejo de Deus é a sua aprovação. E quanto mais você vai passando no teste, mais um degrau você vai subindo, mais um degrau você vai subindo. E aí quando você chega no degrau de cima, você vai dizer: importa que ele cresça e que eu a cada dia diminua. A glória é dele, a honra é dele, o poder é para ele, tudo que eu faço é para Ele. Fazendo isso, querido, você talvez, como eu, vai andar às vezes com a carteira vazia, mas feliz da vida, porque o que importa é Jesus na veia. Você pode falar isso comigo aí? O que importa é Jesus na veia. Você pode dar a Ele um aplauso.